Irmãos, queremos cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Que privilégio para nós ter um domingo para poder adorar ao Senhor Deus. Primeiro domingo do mês de março. O ano está indo, meus irmãos. Domingo é o primeiro dia da semana. E na nossa cultura aí, a festa da carne, domingo de carnaval. O Senhor Deus nos dá a graça de termos este local aqui para nos reunir, para adorá-lo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Apesar da nossa igreja estar no centro da cidade, os irmãos que saíram talvez um pouco distante vieram para adorar o Senhor Deus. Sabemos que nossa cidade está em festa, nós devemos ter as nossas prudências por aí. O culto não pode demorar muito, exatamente para dar aí o privilégio dos irmãos retornarem em segurança para suas casas. Mas nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade. Então, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos vocês que estão aqui neste local. Mesmo assentados, meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Nós continuaremos com a exposição desta carta tão maravilhosa. O reformador Martinho Lutero disse que esta carta é como se fosse a esposa dele. Ele casou com esta carta, tanto ele estimava. Ele amava outras cartas do apóstolo Paulo, mas essa em especial. E nós já estamos caminhando com os irmãos aqui um tempo expondo esta carta. Começamos o capítulo 1 e hoje eu quero iniciar com vocês o capítulo 4. O tema do nosso sermão, talvez você que tem a Bíblia de papel aí deve ter o título, ou de celular, se você tem o título aí, na Bíblia está aqui a nossa filiação em Cristo. Então eu quero aproveitar este tema aí. A verdade é que é a nossa verdadeira filiação em Cristo. Então diz assim a palavra do Senhor Deus. Eu vou ler o texto e depois de lido o texto, você não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta, que nós iremos ter a mensagem aqui do texto. Diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Sei que os irmãos oraram por nós aqui, já oramos várias vezes, mas oração nunca é demais, meus irmãos, ainda mais neste tempo. Ó Deus, nós acabamos de ler a bendita palavra do Senhor, uma porção santa para a edificação de nossa vida. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações pelo ministro que inspirou o teu servo, o apóstolo Paulo, a registrar esse texto. Fale ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo, porque precisamos, ó Deus, de ouvir a tua voz. Dar-nos ouvidos. E uma vez, ó Deus, que o Senhor nos abençoar, entendendo a mensagem da tua bendita palavra, nos abençoe, nos dando coragem para colocá-la em prática, para que não sejamos enquadrados como apenas ouvintes da palavra do Senhor. Oro por mim, pelos meus irmãos que estão aqui e por aqueles que nos acompanham pela transmissão do culto. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, será que existe na terra aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus? Ou toda a humanidade indistintamente são enquadrados como filhos de Deus?
E se existe uma classe de pessoas que podem ser consideradas como filhos de Deus, como então ter certeza de que Deus é o nosso Pai? São perguntas que às vezes ficam no nosso coração, porque eu não sei vocês, nós que estamos aqui, e eu quero crer que todos nós que estamos aqui somos cristãos sinceros, temos Deus como nosso Pai, às vezes bate uma dúvida: será de fato que eu sou filho de Deus? Se eu sou filho, o que me é exigido como filho de Deus? Eu tenho um pai que eu preciso me assemelhar com ele. E se eu sou filho, a minha vida prática se assemelha com este Deus a quem eu chamo de Pai? Então eu vou tentar responder essas perguntas baseado no que o apóstolo Paulo registrou aqui nessa porção que eu acabei de ler, meus irmãos. O apóstolo Paulo, registrando este assunto na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo afirma dizendo assim, Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos sim filhos de Deus. Então, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Se você tem alguma dúvida se você é filho de Deus, o Espírito Santo que habita em você, ele tem uma ação de testificar que sim, você pode ter certeza de que você é filho de Deus. Ainda o apóstolo João, quando escreveu a sua carta, primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 10, o apóstolo João também, consolando os seus ouvintes, a quem ele endereçou a carta quando lida, 1 João 3,10, o apóstolo diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, nós começamos a perceber que existe aí então uma distinção de filhos de Deus e não filhos de Deus. Então, talvez a mensagem aí nesta noite é para chamar a sua atenção, para você fazer uma autoanálise e chegar à conclusão se de fato você ou é filho de Deus ou se você é filho do diabo. É o que a Bíblia nos apresenta, meus irmãos. Por isso Paulo escreve desta maneira aqui. Irmãos, nós temos visto que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas usando uma linguagem muito dura contra a igreja, porque ele escreve para irmãos convertidos e ele não poupa as palavras, ele está usando palavras duras. Por quê? Porque esses irmãos haviam dado ouvidos a um falso ensino de um grupo de judeus que haviam tornados cristãos, judeus que possivelmente haviam se convertido, esses judeus chamados de judaizantes, que ensinavam que a fé em Jesus não era suficiente para que alguém fosse filho de Deus. Só fé em Jesus não. Era preciso obedecer ou cumprir a lei de Deus. E aí a lei, eu faço a distinção, a lei cerimonial, especialmente a circuncisão, a lei moral e a lei civil. Então, um cristão completo é alguém que crê em Jesus, mas ele também tem que cumprir cabalmente a lei de Moisés. Meus irmãos, os judeus eram muito legalistas. Então a vida das pessoas na época do Senhor Jesus, nos dias de Cristo, não era muito fácil, meus irmãos. Era uma vida muito sobrecarregada, com várias exigências acrescentadas pelos fariseus. Que havia a lei de Moisés é fato, mas estes fariseus acrescentavam a lei que Deus havia dado para Moisés para sobrecarregar o povo. Vocês devem lembrar que uma certa feita o Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, venham todos vós a mim,
E ele vai dizer: todos vós que estáis sobrecarregados. Aliás, Mateus capítulo 11, versículo 28, está registrado estas palavras do Senhor Jesus. Muito interpretam este versículo erroneamente. Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos pegam esse versículo para dizer o seguinte: olha, está vendo? Jesus está te chamando, você que está cansado, você que trabalhou a semana toda, você que teve um dia difícil, vem para Jesus, porque Jesus tem um fardo leve para você. Ele quer te ajudar a tirar essa sobrecarga das suas costas. Mas, meus irmãos, esse versículo, o Senhor Jesus está explicando a carga ou sobrecarga que os religiosos colocavam sobre a nação de Israel. E agora o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, que eu vou aliviar essa carga de vocês. Vocês lembram de Mateus capítulo 23, quando o Senhor Jesus deu uma bronca nos fariseus? Mateus 23, a partir do versículo 2, preste atenção aqui neste raciocínio. Mateus 23, 2 diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Tinha uma cadeira lá no templo. Versículo 3 e 4: fazei e guardai, pois tudo quanto eles disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mas olha o versículo 4 agora. O Senhor Jesus diz assim, falando dos fariseus: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem mover. Essa era a religiosidade na época do Senhor Jesus. Então, ser um judeu na época do Senhor Jesus não era coisa fácil. A lei era pesada demais. Já era difícil de cumprir a lei que Moisés recebeu da parte de Deus. E além disso, os fariseus, as lideranças, então impunham mais carga sobre as pessoas. Por isso é que o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu tenho alívio para vocês. Então é disso que Paulo está falando com os irmãos da região da Galácia. Vocês vão querer ficar debaixo do jugo de carga? Esses não são os verdadeiros filhos de Deus. Aí ele vai dizer quem são os verdadeiros filhos de Deus. E Paulo vai fazer isso no texto que eu li aqui, usando uma ilustração. Voltando para Gálatas 4, dos versículos 1 a 2, ele usa aqui uma ilustração dizendo que o herdeiro, que é um filho menor de um pai que tem uma propriedade, ele se assemelha a um escravo. Ele vai herdar tudo do pai, mas ele é menor não tem direito a nada, como um escravo não tem direito a nada, porque ele ainda é menor. Ele só vai herdar quando crescer, chegar à maioridade. Paulo vai usar essa ilustração aqui. No versículo 3 e 4, Paulo vai explicar a ilustração que ele usou. E dos versículos 6 a 7 que eu li, Paulo vai aplicar esta ilustração. Então é assim que eu quero expor esse texto com vocês. Nós vamos ver primeiro a ilustração, depois nós vamos ver a explicação da ilustração, e no final nós vamos aplicar ou receber a aplicação junto com Paulo desta ilustração. Vamos lá para o versículo 1 e 2. Paulo diz assim, Gálatas 4, 1 e 2: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Vocês perceberam aqui, é um filho, possivelmente de uma autoridade, que tem muitas propriedades, e vai ser natural o filho herdar tudo do pai. Mas Paulo está usando aqui o costume da época, dizendo, um menor, ele não tem direito de herdar nada do seu pai ainda, por ser menor, ele não tem capacidade para isso. E essa é a mesma situação de um escravo não tem direito a nada, porque ele é escravo. Então ele está fazendo essa comparação, ainda que é um filho de um senhor com muitas propriedades, mas é menor. E sendo menor, ele, ainda que ele é senhor daquilo, mas ele não é dono ainda, por assim dizer, porque ele é menor. Então não é diferente de um escravo. Versículo 2: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Aí ele explica, e a cultura romana era desse jeito: o pai criava seus filhos por
como é que eu vou dizer isso? Por auxílios. Ele tinha alguém que ajudava o filho, era um educador, era um orientador, era alguém que cuidava desse filho, e cuidava de todas as maneiras, com a melhor forma possível. Então essa criança era cuidada até que ela chegasse a uma idade que ela então podia por ela mesma tomar a decisão. Por exemplo, dentro da nação de Israel tinha o Bar Mitzvah, que era aquele ato da criança, especialmente o menino, quando chegava aos 12 anos, o pai levava ele no templo e tinha aquele ritual de aceitação diante das autoridades. Então o menino, a partir de 12 anos, já começava a assumir as suas responsabilidades. Era como se fosse um homem já com tamanha responsabilidade. Podia até casar se quisesse. Mas dentro da cultura romana era um pouco diferente. A criança, para chegar à sua maioridade, ela aproximadamente dos 6 a 7 até 17 a 18 anos. Antes disso, ela não poderia assumir responsabilidade nenhuma. E Paulo está pegando esta linguagem ou esta ilustração desta cultura. O filho, por mais que seja dono de alguma coisa, por herança, mas sendo menor, ele não tem nada, ele é dependente. E ele está sendo cuidado por alguém que não é nem o pai dele, é um, diz aí, tutor e um curador. Mas aí vem a explicação da ilustração. Paulo mostrou uma ilustração, ele usou a cultura da época. Nós aqui não entendemos isso muito direito, mas os Gálatas, quando pegou isso aqui, na mente deles isso aqui estava claro. Olha só o versículo de número 3 a 5. Paulo diz assim: assim também nós, quando éramos menores. Olha a linguagem que Paulo vai dizer. E ele vai dizer nós, ele se inclui. Ele está dizendo, nós também estávamos numa condição de escravos, por assim dizer, que não tinha direito a nada. Não, ainda continua não tendo, né? Mas não tinha favor de ninguém. A gente estava numa total dependência de alguma coisa. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Primeiro ele vai explicar que a ilustração implica em escravidão de alguém, e vocês que estão acompanhando a exposição da carta aos Gálatas sabem que ele está falando da lei. Então é como que ele dizendo, olha, nós estávamos debaixo da servidão como escravos da lei. E a lei nos subjugava, cobrava de nós perfeição. Só que agora ele vai dizer que a coisa mudou. Nós que éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E esta palavra rudimento aqui tem várias interpretações. Eu penso que o que Paulo está dizendo aqui, rudimentos aqui, são ensinos falsos, que é o que ele está combatendo na região da Galácia, é o que ele está tentando convencer as suas ovelhas lá. Rudimentos, talvez alguém que ensinando uma doutrina falsa, uma doutrina mundana, ou talvez alguém querendo influenciar a igreja a se envolver com as coisas do mundo e correr o risco para se parecer com o mundo, em nome de Deus. Colossenses capítulo 2, ele explica um pouquinho melhor essa palavra rudimento, quando ele escreve para aqueles irmãos. Colossenses 2:8, ele diz assim, preste atenção nestas palavras, é porque aqui ele está tentando explicar o que ele disse no versículo 1 e 2. Colossenses 2:8 diz aí, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme, ele usa a mesma palavra aí, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, talvez aqui aos Colossenses ele está dizendo, tomem cuidado com a falácia de alguém que tem uma oratória boa, alguém que tem um conhecimento apenas, pura e simplesmente humano, e vem com as suas filosofias. Gente que tem uma oratória boa, sabe conversar, gente inteligente, gente que conhece as questões do mundo, e aí então vem com aquela conversa mole, e aí começa a enredar, não é isso daí? Paulo diz, tome cuidado com isso. Ele usou a palavra aí, filosofia e vãs
sutileza. No versículo 20 deste mesmo capítulo, ele diz assim, Colossenses 2:20: se morrestes com Cristo, na verdade esse "se" aí não é uma dúvida, tá bom? Porque na tradução no português parece que Paulo está supondo, mas no grego é uma afirmativa, é como que dissesse, já que vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? E aí ele continua, versículo 21: não manuseie isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro. Versículo 22: segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Vocês perceberam o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele não é contra a lei, mas ele está dizendo, em Cristo acabou essa pressão, dessa sobrecarga sobre as nossas costas que nos tornavam escravos. Outrora nós éramos assim, como aquele filho menor dentro da família que não tinha direito a nada, como o escravo não tem direito a nada. Nós não, nós éramos assim, mas alguma coisa aconteceu. Então, volta aí para Gálatas capítulo 4, porque o versículo 4 é o versículo central deste capítulo. Ele diz assim, olha aí o versículo 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Meus irmãos, aqui está como que o coração do que Paulo está dizendo, ou querendo ensinar para esses irmãos. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Eu gosto dessa palavra, plenitude. Eu gosto dessa palavra porque nós temos as nossas queridas irmãs que gostam de fazer bolo. Nós temos aqui no quarto domingo o café compartilhado. E tem irmãos que gostam de fazer cada bolo delicioso. E as irmãs que gostam de fazer bolo, tem homens também que fazem. Sabe que você prepara todo aquele aparato, põe lá no forno e fica atento. E você sabe que o bolo ele tem um tempo para ficar ali. E aí então você fica esperando a plenitude do tempo para tirar o bolo e dizer, puxa vida, no ponto, que maravilha. Na plenitude do tempo o bolo ficou uma delícia. A questão é quando passa do tempo, e aí você já sabe o que acontece. Eu gosto dessa palavra plenitude do tempo, que aponta para isso, aponta para uma ação total, completa, cheio, preenchido. É a mesma coisa que quando você vai ferver um leite. Você coloca o leite lá no fogo. Hoje em dia as pessoas nem fervem mais leite, bebe o leite da caixinha direto. Mas você sabe, os antigos sabem como é que é. Colocou o leite lá e colocou no fogo. E você tem que esperar a plenitude do tempo, porque se você bobear, você sabe o que vai acontecer. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a totalidade do tempo divino aconteceu. E aconteceu quando? Ele está fazendo esses irmãos olharem para trás, para o nascimento do Senhor Jesus. O que foi aquele evento? Aquilo que lá na eternidade, no tempo de Deus, Ele estabeleceu criar um tempo para os seres humanos, que no tempo dele, quando completasse o tempo do homem, Ele iria agir de uma maneira completa, perfeita, cabal. A linguagem aqui é aquela figura da ampoleta. Eu acho que é isso mesmo, que tem areia dentro. Vocês sabem como é que é, né? Aí virou, aí a areia fica pingando, porque alguma coisa vai acontecer quando o último grãozinho de areia cair para o outro lado. Foi desta maneira, lá na eternidade, Deus estabeleceu a plenitude do tempo, que é a vinda do seu Filho, que viria a esse mundo para salvar pecadores. E desde lá, meus irmãos, havia uma expectativa desse tempo chegar. Só Deus sabia qual seria o tempo. E agora Paulo nos diz que neste tempo de Deus, no Kairos de Deus, na plenitude dele, então Deus realizou, fazendo eles olharem para trás, o que foi o nascimento do Senhor Jesus.
Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo já tinha falado disso com os irmãos, sobre a importância de um tempo pleno, cheio, um tempo divino. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim, acompanhe aí, meus irmãos. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Mistério é algo que está encoberto, então só Deus sabia, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aí olha o versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É interessante que Paulo usa essa linguagem, tanto as do céu como as da terra, talvez mostrando esses dois tempos. Lá no céu, o tempo de Deus, o tempo fora do tempo da terra, mas o tempo da terra. Então, no tempo de Deus, o tempo da eternidade, Ele usou o tempo que Ele criou na humanidade para realizar um grande propósito. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos, e Paulo está explicando o que foi o nascimento de Cristo. Foi uma ação extraordinária, que no tempo de Deus, esse tempo que se encheu, um tempo divino, então Cristo veio. Fiquei me perguntando, por que o apóstolo Paulo quer lembrar esses irmãos do nascimento de Cristo? Talvez, meus irmãos, para mostrar que sem nascimento não há justificação por fé. Se Cristo não tivesse nascido, não teria salvação para ninguém. Para mostrar essa importância. Eu sei que nós somos muito bons de falar muito da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo, como vai chegar aí a semana dita santa, e é importante, mas para que houvesse morte e ressurreição, primeiro houve nascimento. Então, plenitude do tempo. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. O Senhor Jesus chegou realizando sua missão. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. O evangelista nos informa as palavras do Senhor Jesus. Marcos 1, 14, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. É a missão dele. Versículo 15, é dito assim, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra, o tempo está cumprido, é a mesma expressão de a plenitude do tempo. E isso, meus irmãos, no primeiro século. Já está completo o tempo, então a mensagem é urgente. E qual é a mensagem urgente? Arrependam-se. Não protele, não fique protelando, não fique procrastinando, não fique adiando para amanhã, é hoje e já. Arrependam-se, porque o tempo de Deus está próximo, esta plenitude do tempo. Então volta aí para Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Como hoje não é próximo, não é o mês de dezembro, falar sobre Natal, então não vou dar muita ênfase aqui a quem Deus usou para que Jesus viesse. Quem sabe em dezembro a gente volta aqui a falar do versículo 4. Mas Deus usou uma judia, no tempo dele, escolheu ela independente da vontade dela. Ela foi surpreendida, foi ação soberana de Deus achar graça nessa menina, enchê-la dela de poder do Espírito Santo e fazê-la dela a mãe do nosso Salvador. E o Senhor Jesus nasce debaixo do jugo da lei de Moisés e da lei que os fariseus ainda impunham sobre o povo. Versículo 5, por gentileza. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, a nossa fé em Cristo torna-nos filhos de Deus. Não tem outra maneira de você ser filho de Deus. Não é porque você é bonzinho, não é porque você não trai a sua esposa, não é porque você não rouba, não é porque você... não é nada disso. É por causa da fé que nós temos em Jesus. E aí então esta fé nos
torna filhos de Deus. E, meus irmãos, sem distinção de classe ou gênero, é uma ação de Deus sobre todos, tornando ou dando-nos uma nova identidade, a identidade de Jesus, com quem nós compartilhamos a filiação. Meus irmãos, escute isso daqui: por meio da adoção, o cristão justificado torna-se herdeiro da família de Deus, com todos os privilégios que nos é dado. Talvez Paulo quer mostrar isso. Você, filho, que tem um pai que tem propriedade e que é menor, você ainda não pode tomar posse desta bênção, porque você é menor, você é igual escravo, você precisa de tutores. E Paulo agora está aplicando isso. Na verdade ele está explicando, daqui a pouco vai vir a aplicação, dizendo: olha, nós estamos debaixo desse serviço pesado, mas Deus, na plenitude do tempo dele, enviou Cristo para nos resgatar, uma missão de resgate, para nos tirar deste local, para nos dar uma nova identidade, para nos fazermos nova criatura, uma nova criação para Deus em Cristo. Aliás, foi isso que ele disse aqui mesmo no capítulo 3, no último sermão, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26. Olha aí o versículo 26 e 27. Paulo disse assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então ele já deixou isso bem claro. Ele está agora amplificando o assunto para aqueles irmãos. Romanos capítulo 9, versículo 8, quando Paulo, explicando para os judeus quem são os verdadeiros filhos de Deus, porque o judeu legalista achava que eram eles por causa do sangue, eles que eram os verdadeiros descendentes de Abraão. Paulo diz assim em Romanos 9, 8: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, de sangue, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Que promessa, meus irmãos? A promessa que Deus fez para Abraão lá atrás. Queria dar uma terra para a descendência dele, que esse povo tomou posse da terra, mas aquela terra lá na nação de Israel era um símbolo de uma outra terra, para um povo muito maior do que apenas um povo nacional. E nós estamos aqui, meus irmãos, não somos judeus, não temos sangue, bom, pelo menos eu quero crer que a maioria aqui, ou todos, não tem sangue de judeu, mas os verdadeiros filhos de Abraão, ou descendentes de Abraão, não são os da carne, mas daqueles da promessa. Paulo deixa isso bem claro. Por isso agora vem a aplicação, e aqui eu aplico isso aos nossos corações. Olha o versículo de número 6, por gentileza. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito de seu Filho é o Espírito Santo, meus irmãos. É impossível você dizer que é de Cristo e não ter o Espírito de Cristo, que é o próprio Espírito Santo. E ele diz que isso te faz chamar Deus de Pai. Meus irmãos, que coisa maravilhosa isso. Você ter alguém para chamar de pai. Talvez muitos aqui nessa noite já não tem mais o seu pai, e às vezes sente falta de sentar, de conversar, aquelas lembranças quando você conversava com seu pai. Talvez ele falhava em algumas coisas, porque é pai terreno, mas nós temos aqui alguém que é pai. Vocês lembram do que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos? Quando vocês forem orar, vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, porque você é filho. Você não é alguém estranho, porque você tem fé em Cristo Jesus. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui. Sei que está gravando. Sei que existe uma prática piedosa, amorosa, de boa intenção, de você que é funcionário numa empresa, antes de começar o expediente, reunir todo mundo ali e fazer um momento de devocional.
E aí muitos, naquela boa intenção, reúne todo mundo e diz assim: olha, agora nós vamos fazer a famosa oração do Pai Nosso. Aí tem um monte ali, até dá a mão, fica aquela coisa bonita. E aí começa todo mundo: Pai Nosso que estás nos céus. Espera lá, meus irmãos, todos que estão ali já foram transformados em Cristo Jesus? Tem um compromisso público com Cristo? Ou tem uma outra prática de vida? Se tem, meus irmãos, então não é o mesmo Pai meu, não. Então eu não posso ter essa comunhão com quem não tem Deus como Pai. Fecha o parênteses. Então vocês perceberam aqui, meus irmãos, agora ele vai aplicar, ele vai dizer assim, versículo 6, volta aí: e porque vós sois filhos, e lembre que filho aqui é filho adotivo. Você sabe o que é um filho adotivo? Nenhum de nós aqui somos filhos legítimos de Deus. Deus só tem um único filho, que é o Senhor Jesus. Não tem 2 filhos, 3 filhos. Todos nós que somos considerados, tornados filhos de Deus, somos filhos por adoção. E meus irmãos, é bom saber disso, porque eu não sei quantos aqui são filhos adotivos. Talvez eu possa estar falando para alguém que é filho adotivo. E às vezes há um drama no coração do filho adotivo quando descobre que ele foi adotado. Deixa eu te falar uma coisa: há uma ação inigualável na vida de um filho adotivo, mais do que um filho legítimo. Deixa eu explicar isso. Filho legítimo é aquele que você casou, programou direitinho, ficou grávido, nasceu, você viu lá, começou a desenvolver, o amor foi cada vez mais intensificando, você fala: é meu filho, é carne da minha carne. Ok, mas o filho adotivo não é assim. O filho adotivo, você que não tem filho, você entra num processo, no Brasil aqui é legal isso, você vai lá, tem um monte de criança, mas você só vai escolher um. E aí começa então o processo de, eu sei que é triste, mas é assim, de eliminação. Esse não, esse não, esse não. De repente você bate os olhos brilham, você diga: é esse. Você escolhe por decisão: é esse daqui que eu quero. E você adota e leva para casa e cria como se fosse teu filho. Eu estou falando isso porque eu estudei com um querido amigo no seminário, que ele sofreu um drama na sua casa. Ele tinha uma irmã que era adotiva e o pai não contou para ela que ela era adotiva. Foi criando como se fosse filha. Mas ela descobriu que ela era adotiva e ela ficou revoltada e fugiu de casa. Foi um desespero para a família. Não achava a menina em lugar nenhum. Moveram, começaram a buscar, mandar foto da menina para tentar achar a menina. E graças ao Senhor Deus encontraram a menina. Levaram ela para casa, menina revoltada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Papai me traiu, mamãe me traiu, eu não sou filha legítima, eu sou uma adotiva. E o pai, crente, deu uma palavra para ela assim, de sabedoria inigualável. Ele chamou todos os filhos legítimos e chamou ela. Ele falou assim: minha filha, diante de todos esses filhos aqui que Deus me deu, que veio da barriga de minha esposa, a mãe estava lá do lado, você é a única diferente de todos eles, porque eles, eu precisei ver o rostinho para poder dispensar amor. Lá na barriga, eu sei disso, tem a grávida, já começa a amar o filho lá no ventre, eu sei disso, vê a fotinha da ultrassom, mas espera a criança nascer para ver como é que é, e vai convivendo com aquela criança para dispensar amor. Você não, você, nós batemos o olho e decidimos, vai ser ela. Tinha outros lá, nós poderíamos ter deixado você para lá, para outro te adotar, ou talvez nem ser adotado, porque fica muitos para lá, mas nós decidimos te escolher e te amar, e você sempre foi cuidada como filha aqui dentro de casa. Meus irmãos, isso mudou a mentalidade daquela menina. É filha por escolha. Meus irmãos, Paulo está explicando isso para os Gálatas. Vocês, quer dizer, nós fomos adotados. E aí o versículo 6 ele diz: porque agora vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
alguns interpretam essa palavra Abba Pai aqui de uma expressão de intimidade. É quando você entra para o teu quarto e orando secretamente, o teu pai que vê secretamente te recompensando, você usa até aquela palavra carinhosa com Deus. Lá você pode dizer isso: paizinho querido, meu querido papai. Essa intimidade, porque agora você é filho. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo talvez está mexendo com aqueles irmãos no primeiro século. O filho adotivo no Império Romano ou no direito romano, a pessoa que adotava a criança poderia, meus irmãos, essa criança sendo adotada, ser adotada qualquer idade. Poderia ser até uma pessoa já grande. E preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. E ao adotar uma criança, essa criança que outrora tinha um nome, ou poderia adotar até uma pessoa adulta, e essa pessoa que tinha uma identidade, que tinha um nome, possivelmente ela poderia ter até dívida impagável. Quando alguém adotava essa pessoa tinha um nome mudado e a dívida que ela devia estava quitada. Ela não devia nada mais para ninguém. Agora começava do zero numa nova família. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos, porque foi isso que Cristo fez pelos Gálatas e também fez por nós. Por isso que o versículo 7, ele termina, e eu termino aqui também, dizendo assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ele fecha o assunto aqui. Ele começou dizendo: olha, o filho menor em nada é diferente do escravo, não tem direito a nada, ainda que ele seja filho. E nós éramos assim, ó Gálatas, mas Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho para nos resgatar desse jugo da lei, e agora nós fomos adotados na família de Deus, somos filhos, temos o Espírito dele, que nós podemos dizer: meu Pai, Pai, se eu estiver junto com a comunidade, Pai nosso que estás nos céus. E agora então, eu não sou mais escravo desse sistema, porque eu não tenho mais o meu nome de antigamente, e a dívida que eu tinha, essa dívida foi paga por alguém. Por isso é que no capítulo 2, Paulo disse assim: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu mais quem vive. Eu fui adotado numa família, eu sou nova criatura, todas as coisas se fizeram novas. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque nós vivemos numa geração que a gente não entende o que é isso, o que é ser uma nova criatura, o que é ser de Cristo, o que é ter uma vida transformada. Às vezes nós dizemos que somos cristãos e vivemos da mesma maneira, e a gente não vê Deus na vida da pessoa. Meus irmãos, se eu sou filho de Deus, no mínimo tem que haver santidade na minha vida, porque Deus é santo. Agora, que filho é esse que diz que Deus é pai e Deus é santo e você não é? Não anda nesse caminho da santidade. Então reveja se de fato você é filho ou não de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, e eu encerro por aqui. Concluindo, Romanos 8, 14. Paulo diz assim, eu já tinha lido o versículo 16, mas deixa eu ler o 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o 17, Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. Preste atenção nessa palavra. Ele é o servo sofredor, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso modelo de vida aqui na terra. Se com Ele sofremos, e sofremos mesmo, foi Ele que disse, não perca o ânimo, porque nesse mundo vocês terão aflições, mas eu venci, também com Ele seremos
glorificado. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que existe uma esperança da glória para todos nós. Talvez você está correndo muito atrás dos tesouros desta terra. Você conhece filho que já fica pressionando o pai para já começar a fazer o testamento em vida para ele? Não, já faz aqui porque eu já quero a minha parte. Meus irmãos, nós vamos herdar algo incomparável. Meus irmãos, a glória, estaremos lá juntamente com o nosso Salvador. É isso que o apóstolo João disse. 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João diz assim. 1 João capítulo 3, versículo 2. A esperança da glória, que coisa maravilhosa. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E às vezes você fica com dúvida, sofrimento. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É o que está escrito, meus irmãos. Essa esperança da glória. Eu não sei qual é a bênção que você anda correndo atrás. Eu não sei o que é que você espera da parte de Deus. É você de fato um filho de Deus? Se você você já recebeu a maior de todas as bênçãos. Nada nesse mundo é incomparável diante do que está aguardado para nós, meus irmãos. Por isso que os nossos irmãos do primeiro século entenderam que tudo que eles tinham, eles podiam compartilhar com os irmãos. Talvez foi isso que aconteceu no coração de Zaqueu, quando o Senhor Jesus entrou na casa dele. Se eu tenho uma esperança gloriosa, então nada nessa vida para mim satisfaz o meu coração, então eu resolvo dar. Agora, aquele jovem rico, quando ouviu o mesmo desafio, ele falou: eu? Dar para os pobres? Não, suei tanto conquistar isso tudo aqui, não dá não. Eu vou para o inferno, mas vou rico. Estou parafraseando aqui, meus irmãos. Então, enquanto Cristo não volta, meus irmãos, vamos exaltar o nome desse que nos salvou. É você já um salvo? É você que já de fato se rendeu a Cristo de fato, ao teu irmão mais velho? Deixa eu abrir um parênteses aqui, antes de cantar um hino. Tenha cuidado de orar chamando Jesus de Pai. Ele não é o nosso Pai, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso intercessor, juntamente com o Espírito Santo. Mas nós só temos um Pai, que está assentado na majestade, que tem domínio de todas as coisas, e que o tempo já está cheio, meus irmãos. Então quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir. Ainda dá tempo de você se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado a hora. Quem sabe? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, meus irmãos. O alto índice de infarto está aí atingindo até a juventude. A doença que está assustando o século é a doença do câncer descontrolado. Meus irmãos, nós não sabemos o que irá acontecer. Ainda dá tempo. Se você ainda não tem um compromisso real com Cristo, eu não estou dizendo compromisso com a igreja. A igreja é necessário você ter compromisso, porque é a comunhão dos santos. Você precisa da igreja para cantar junto com a comunidade, para orar dizendo Pai Nosso que está nos céus. Você só pode fazer isso junto com a comunidade. Mas eu estou falando de você vir para Cristo enquanto dá tempo. Pode ser que hoje seja a noite da sua salvação. Pode ser. Eu sei que às vezes você ouve um negócio desse. Eu estou fazendo apelo para ninguém vir aqui à frente. A mensagem já é o grande apelo. O que eu estou dizendo é que reveja, faça uma análise na sua vida. A sua conduta te leva a mostrar que você de fato é um filho ou uma filha de Deus? Se você é, louvado seja Deus por causa do Espírito que atua na sua vida. Se não, quem sabe nessa noite é a ação do Espírito dizendo: olha, eu te trouxe aqui para você ouvir isso mais uma vez. Depois não diga que ninguém te avisou, porque hoje você está sendo avisado.
Então, enquanto Cristo não volta, vamos exaltar o nome dele, meus irmãos, porque ele é o nosso rei, é o rei sublime, é o rei majestoso e o rei glorioso. Ó rei sublime! Vamos nos colocar sobre os pés, meus irmãos, e entoar este louvor. Ó Deus, que privilégio o Senhor nos conceder voz para exaltar o teu santo nome, exaltar a obra da redenção, nosso Salvador, o Senhor Jesus, que como Rei sublime, nesta majestade que é, nos salvou, Senhor, nos salvou da morte, nos salvou dos nossos pecados, nos salvou das garras de Satanás, nos salvou de nós mesmos. Agradecemos, Senhor, porque esta palavra é digna de toda aceitação, porque o Senhor enviou o teu único Filho para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque podemos ter tranquilidade no nosso coração, descansar deste mundo mau, ó Deus, de saber que o Senhor é por nós. Sendo por nós, o Senhor nos confiou uma tão grande missão, ó Deus, missão de estar conosco na evangelização, na proclamação desta mensagem que salva diante de um mundo tão perverso, um mundo tão perdido, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa disposição no nosso coração de anunciar esta mensagem que salva, especialmente, Senhor, sabendo que a nossa nação é uma nação rendida a uma vida promíscua. Está acontecendo, Senhor, na nossa nação a maior festa da promiscuidade, quando as pessoas se sentem livres, Senhor, para pecar sem nenhum pudor, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor, porque nós sabemos que tudo isso provoca a ira do Senhor. Há um juízo iminente da tua parte para punir os malfeitores, ó Deus. E clamamos ao Senhor por compaixão e misericórdia. Ajuda-nos despertando o nosso coração para falar e não nos calar, mas dar-nos sabedoria, Senhor, nesta ação maravilhosa de falar. Que não sejamos inconsequentes, que não venhamos a dar mau testemunhos, que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, Senhor, que não venhamos a envergonhar o nome do Senhor no meio dos gentios. Tenha compaixão de nós. Agradecemos ao Senhor pela mensagem desta noite, Senhor, que nos dá a certeza de saber que somos filhos do Senhor, porque não dependeu da nossa vontade, dos nossos esforços. Foi o Senhor que na plenitude do teu tempo enviou o teu único Filho, o Filho do teu amor, para nos resgatar. Ó Deus, te damos graças por isso. Se porventura alguém aqui nesta noite ou que nos ouve, que ainda, Senhor, não se rendeu aos pés do Filho do Senhor, quem sabe, Senhor, esta é a noite da salvação. Clamamos ao Senhor. Nós não podemos salvar, Senhor, porque salvação pertence ao Senhor. Tu és Deus Salvador e Tu tens prazer em salvar. Então salva, ó Deus, para a Tua própria glória. Oramos assim, a certeza de que o Senhor nos ouve, no poder da intercessão do Teu Filho assentado à direita da Tua majestade, e no poder do Espírito Santo que atua em nossas vidas, com gemidos inexprimíveis intercedendo por nós. Assim oramos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém.